Nós estamos nessa série New, o novo chegou, o novo de Deus. Quando encontramos Jesus, acontece em nós. O que precisamos é decidir viver em novidade de vida. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Vai estar na tela para você na NVI, eu vou ler aqui na NVT. Veja aí na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia eletrônica o que diz a palavra de Deus. Diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Amém? Que o Senhor aplique essa boa palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por um. Estamos na série New, o novo de Deus. Já tivemos 2 mensagens dessa série. Se você perdeu ou quer assistir de novo, entre no canal do YouTube da Igreja, do ICTV, e pegue essas mensagens que estão realmente maravilhosas. Primeiro foi o novo poder. Quem está em Cristo tem o novo poder, tem o poder do Espírito Santo. Você não precisa só ir na força do braço, do intelecto, da razão, mas na força do novo poder de Deus dentro da sua vida, que é o dunamis de Deus. A segunda mensagem foi ministrada semana passada e Deus trouxe o pastor Marcos Madaleno para trazer a palavra sobre a nova liberdade. Quem está em Cristo é livre para se expressar, é livre para viver, não precisa viver escravo da dependência da droga, de dependências químicas, de pornografia, de corrupção, da mentira, porque você é livre para viver o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos então, à luz deste texto aqui, da carta de Paulo aos Filipenses, a terceira mensagem. Então, o novo de Deus também é necessário para uma nova atitude. O texto diz, então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esta é a nova atitude que eu e você precisamos. O texto que temos faz parte da carta de Paulo aos Filipenses. Sabemos que essa é uma das cartas da prisão. Isto é, Paulo estava preso, mas não estava preso o Evangelho. Então ele escreve cartas e através dessas cartas ele chega à igreja do Senhor Jesus, que estava passando perseguição, porque o Império Romano estava cruel em cima dos cristãos, perseguição por parte do judaísmo, que também perseguia os cristãos naquele início do cristianismo primitivo. Então, diante dessa realidade, o apóstolo Paulo escreve esta carta para os encorajar. Fazendo uma analogia ao tempo que nós vivemos hoje, também precisamos de encorajamento. Os dias não estão tão difíceis quanto na época de Paulo no Império Romano, mas devido a estarmos nos aproximando da volta do Senhor Jesus, os dias estão ficando também tóxicos, tensos. É situação de inversão de valores, violência, ideologias, filosofias, guerras, ameaças de guerras nucleares, problemas econômicos, desestruturação da família. Tudo isso faz com que as pessoas também estejam vivendo de forma tensa, mas jamais motivo para que venhamos a viver uma vida cristã fake, uma vida cristã velha. Paulo diz: quem está em Cristo é novo. E olha que ele fala isso num contexto difícil, de perseguição na época dos primeiros séculos do cristianismo. Mas passaram-se 21 séculos e as adversidades têm se intensificado. Então, o apóstolo Paulo diz que também neste tempo que estamos vivendo, o nosso referencial é Jesus. É nele que temos o nosso modelo e estilo de vida.
Mas, infelizmente, tem pessoas que estão vivendo a vida cristã de maneira errada. Porque se Cristo não for tudo na nossa vida, ele não será nada. Então, apesar de ser difícil, até mesmo ilustrar com estes assuntos o que quero chegar ao ponto, é necessário. Não podemos fingir que isso não está acontecendo. Viver na negação como numa bolha. Eu sei que esta igreja não é uma igreja perfeita, mas eu conheço esta igreja há 28 anos. Aqui sirvo, aqui adoro com vocês, aqui oferto com vocês, aqui oro com vocês, aqui ando entre vocês, estou no ministério, estou no púlpito, estou nas casas, estamos em viagem missionária, estamos na ação social, estamos em missões, choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, uma hora estamos celebrando que um membro conquistou a sua casa própria, outra hora estamos num velório chorando com os que choram. Mas assim é a vida e nós estamos aqui para viver uma vida não isolada do mundo, mas dentro de um contexto onde pessoas são pessoas, onde a nossa carne não melhora e onde o mundo jaz no maligno. Mas o que não podemos é viver uma vida de mentira. Se eu estou em Cristo, eu tenho que viver o novo. O Nil de Deus chegou para nossas vidas. Então eu não posso viver dentro da igreja uma vida de velha realidade. Perseguição não acaba com a igreja. Problemas financeiros não impedem a igreja, mas o pecado destrói uma igreja local. Quando as pessoas não vivem a sua vida cristã verdadeira. E peguei, então, das notícias dos grandes portais de notícia, como CNN, G1, BBC e outros meios de comunicação, mas tudo bem recente, e precisei escolher qual que iria usar, de tanto que tem. Isso é um antagonismo à nossa fé. Veja alguns exemplos. Pastor compra apartamento de 2 milhões em Goiânia com dinheiro da igreja, uma Assembleia de Deus. A situação do caos que viveu recentemente a igreja Bola de Neve, com problemas familiares, problemas de violência, problemas de corrupção, e a denominação ficou em frangalhos. Está tentando se reerguer. Pastor é preso por pedofilia ao chegar em casa em Natal. Pastor em Goiânia é preso por questão de crimes sexuais. E aí cumpre parte da pena, já saiu, já está fundando outro ministério. Essa semana, uma notícia do G1, também em outros portais, nos chocou. Pastora e marido são presos, suspeito de manter em cárcere privado mulher que morreu por desnutrição em Belém. Você consegue imaginar o que é isso? Um casal que tinha que proteger, manter em cárcere privado e a mulher morre de fome dentro de casa. Pastor evangélico que incitou fiéis a morrerem de fome e torturou crianças será acusado formalmente na justiça. Polícia do Distrito Federal prende pastora por golpe de octilhão de reais. Eu não sei nem colocar zeros atrás disso. Contra 50 mil vítimas. Falso profeta. Facção usava empresas e pastor para lavar dinheiro em Mato Grosso. Pastor investigado por liderar a organização criminosa ligada a tráfico de drogas em Goiânia. Líder religioso é indiciado por estupro e violência sexual em Minas Gerais. Pensa como é que está o coração de Jesus com isso. Eu sei que muitos desses não são pastores, são transvestidos, e Jesus já nos falou sobre isso. Em Mateus 24, Jesus já, lá na igreja primitiva, ele disse, cuidado porque virão nos fins dos tempos falsos pastores e que seduzirão a muitos.
Paulo disse, depois de 3 anos em Éfeso, a minha tristeza é que quando eu sair daqui, virão lobos ferozes e torcerão a verdade. A questão é que a igreja, ela também é parte da sociedade. Como você tem bons juízes, você tem maus juízes. Como você tem bons médicos, você tem maus médicos. Como você tem bons advogados, você tem maus advogados, porque é questão do pecado e da carne. Agora, isso se agrava no que tange a fé, quando são mercenários que usam a fé para ganho próprio ou para cometer crimes como esse. E o duro é que muitas igrejas e muitos pastores não trazem esse assunto e vivem numa bolha, e o que acontece? De certa maneira, isso acaba também, de certa maneira, passando um pano. Nós não podemos de maneira nenhuma. E por isso também, às vezes acontece que eu vejo comportamento de pastores, de líderes religiosos e de crentes, que eu fico com vergonha alheia. Quem foi o professor dessa matéria? Porque o texto diz que o nosso padrão de viver, a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Agora, você consegue pensar em Jesus jogando bete? Jesus jogando o jogo do tigrinho? Jesus dando jeitinhos para poder resolver os seus problemas financeiros, fazendo trapaças? Não, você não consegue ver. Então, o grande desafio é: o seu modelo não é o mundo. Tem muito crente que vê, mas todo mundo faz. Você não é o mundo e o mundo não é o seu padrão. O nosso padrão é viver o novo de Deus, e o novo de Deus é uma nova atitude. E qual é a nova atitude? Nós não nascemos com essa nova atitude. Essa nova atitude tem que ser conquistada por meio da conversão e de decisões diárias. O mundo não tem essa atitude. O governo não tem essa atitude. Quem tem essa atitude é Cristo e, portanto, os pequenos Cristo. A palavra cristão vem de pequenos cristos. Nós somos os pequenos cristos. Então, Cristo tem uma nova atitude para nós e nós temos, então, que nos apropriar delas. Essas manchetes que estão aí nos portais de notícia, que às vezes alguns, inclusive, ficam pensando: mas a imprensa fica contra a igreja. Queridos, o problema é o seguinte: a imprensa está comprometida com lucro, não é com informação. Se os crentes dão mau testemunho e geram matéria-prima para essas notícias vergonhosas, é claro que a grande mídia, pela polêmica que gera e pelo número de views que gera, tem maior prazer em noticiar. O mundo jaz no maligno. Não espere comportamento de comprometido de quem ainda não conhece Jesus. Eu e você que temos que cuidar do nosso testemunho, porque eu e você somos um alvo. Porque o diabo não pode atingir Deus. Então, quando ele atinge um crente, quando ele atinge um líder, quando ele já atinge uma igreja, ele faz um estrago, e é isso que ele quer. O diabo não pode nem olhar para Deus, nem chegar perto de Deus, ele não pode atentar nada contra Deus, então ele pensa: então eu vou atingir aqueles pelos quais o Senhor morreu, eu vou atingir a igreja, porque ele morreu na cruz por ela. Então eu e você temos que fazer a nossa parte, dar um bom testemunho. Você fez a sua declaração de imposto de renda direitinho esse ano? Você tem feito o seu trabalho junto com os seus funcionários direitinho? A sua empresa é uma empresa que honra os seus funcionários? Você tem dado bom testemunho lá no seu condomínio? Você tem dado bom testemunho quando você vende um veículo usado? Porque isso tudo tem a ver com pregação do evangelho. Você não pode pegar um carro usado, cheio de problemas, e aí dar uma arrumada nele e vender, e que isso não é com você. Depois o camarada pega, compra, dá problema, e você fala: carro velho é assim mesmo, por que você não comprou um novo? Não. A nossa justiça tem que exceder. Para honrar Cristo, muitas vezes você vai ganhar menos no bolso, mas você vai ganhar a glória de Deus sobre a sua vida. A vida cristã nos ensina que às vezes menos é mais.
Quantas pessoas estão perdendo o testemunho do evangelho por causa de uma vaga no estacionamento do shopping? Quantas pessoas estão perdendo o seu testemunho, o nome de cristão e o nome desta igreja, às vezes aqui dentro do estacionamento da igreja da Piti, depois do culto ainda? Como? Não seja um antagonista da sua fé. A celebração termina, a missão começa. E você e eu vamos ser testados na nossa fé, amanhã no trânsito, no parque do estacionamento, lá no seu trabalho. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Você não pode deixar que, por causa das circunstâncias da vida, você vire um incrível Hulk amanhã com um endemoniado que aparecer na sua frente. O endemoniado é ele, não é você. Então, igreja, temos que entender que o mundo jaz no maligno. A igreja de Jesus e a sua liderança está sendo infectada com esse hedonismo do mundo. Uma nova atitude é um fruto direto da nossa conversão a Jesus, uma evidência clara da nossa regeneração e do novo nascimento com Jesus. Então, quem está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. A antiga maneira de viver passou. Deus tem para você uma nova forma de pensar, de agir, de sentir. Então, dentro desse contexto, precisamos viver essa nova vida. Nem tudo que serve para o mundo serve para você. Eu realmente fico com muita vergonha alheia no meio evangélico de hoje. E, é claro, eu podia usar testemunhos aqui negativos, também pegando a expressão cristã católica, mas eu me sinto mais confortável falando da nossa realidade aqui. Essa semana foi descoberta uma cova na Irlanda com 800 restos mortais de bebês em conventos. E eu estive na Irlanda. A sociedade pós-moderna não quer saber da igreja cristã, nem católica e nem protestante na Irlanda. Por quê? Por causa também desses maus testemunhos. Então, eu não estou dizendo que a igreja evangélica é pior. Eu estou dizendo que há um problema que é o pecado e o ser humano, e que atinge os irmãos cristãos, sejam católicos ou evangélicos, e que vai também tentar atingir você e eu. E todos nós aqui temos que cuidar e prestar contas a Deus. Por isso que temos que cuidar da nossa própria vida. E tem coisas que as pessoas vão fazer e que não é para a gente. Esses dias agora alguém me convidou se eu podia dar uma palestra no encontro de casais que vai ter num cruzeiro evangélico. Eu falei, convidou a pessoa errada, né? Não tem nada contra cruzeiro, não. Se quiser fazer cruzeiro, faz. Não tem nenhum problema. Só que se eu for fazer encontro de casais, eu prefiro fazer aqui na igreja, prefiro fazer num hotel no interior. Que tudo que tem que fazer tem que fazer cruzeiro dentro não combina, gente. Tem nada a ver com as coisas. Você quer fazer o cruzeiro com seus amigos, com a sua família, vai lá, dá um bom testemunho, não bebe bebida alcoólica, não joga no cassino do navio, curta a viagem e já está bom. Não precisa fazer cruzeiro de casal, de congresso. Não, vai nos acampamentos aqui, nos hotéis do Herança Real, né, Jones e Karina? Tá bom. É claro que eu não falei tudo isso para o rapaz, né? Eu só disse para ele, não, querido, muito obrigado. Eu tenho a questão de priorizar a igreja local, a agenda, a missão. Mas não tem nada a ver. Então, é como crente que fica postando nas mídias sociais, no Instagram, o que comeu, a classe do avião que viajou, né? Isso é futilidade. O meio gospel está muito deslumbrado. Nós temos situações que aquele menino da Várzea, que joga muito bem, estava lá na Várzea jogando, e de repente um grande clube o descobre, e aí ele de repente vira um menino prodígio, e aí daqui a pouco está milionário, aí compra avião, e aí compra Porsche, aí compra Ferrari. É ruim, é.
por causa desse deslumbramento que não inspira ninguém. Pelo contrário, é tóxico, porque aí todos os meninos que estão ali tentando crescer na carreira do esporte acham que pode chegar lá e que esse é o modelo. Então isso é ruim. Mas pelo menos ele está indo baseado no talento dele. O problema é quando esse deslumbramento pega pastores e líderes no meio gospel. Porque isso não tem nada a ver com a fé, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho de Jesus não combina com cruzeiro, muito menos com dólar, não é? O evangelho de Jesus é outra coisa. E eu não estou fazendo aqui apologia nenhuma à miséria, nada disso. Só uma vida cristã normal, focada em Jesus, focada na missão. Então, para viver a sua nova atitude, a primeira coisa que você precisa é mudar a forma de pensar. Você tem que ter uma nova forma de pensar. Olha a parte primeira aí do texto. Vamos ler juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A atitude de vocês deve ser a atitude dos católicos? Não. Dos evangélicos? Não. Dos protestantes? Não. Do irmãozinho lá da esquina? Não. A sua atitude tem que ser a de Cristo Jesus. Então, quando você estiver numa situação, pergunte o que Jesus faria nessa situação. Você, como médico, como advogado, como professor, como doutor, como dona de casa, como engenheiro, como político, como profissional liberal, como bancário, como funcionário público municipal, estadual, federal, o que Jesus faria no seu lugar? É isso que você tem que fazer. E você vai encontrar a resposta. Então, entenda, você não nasce com a atitude de Jesus. Pelo contrário, quando eu nasci, eu nasci em pecado. O que uma pessoa precisa para ir para o inferno? O que ela precisa? Nascer. É só nascer. Se nasceu nesse mundo, já nasce herdando o pecado de Adão, o pecado original. E por isso ele tem que se converter. Então ele já nasce carregando o pecado. E aí ele está indo em direção ao pecado. Cada dia que ele vive com o pecado de Adão, ele está indo para o pecado. Agora, nós vivemos num país de herança cristã romana. Então foi passado a impressão de que você já nasce salvo. Aí é só nascer numa família cristã romana, ser batizado, crismado e você já está salvo. Por isso que nós passamos a vida inteira indo em velório de gente que tinha uma vida carnal, o camarada não valia à luz dos princípios da palavra de Deus nada a nível de palavra, valia tanto quanto uma nota de R$3 e lá no velório todo mundo foi para o céu, está salvo. Foi nada, foi para o inferno. E foi por quê? Porque a Bíblia diz. Porque só vai para o céu quem nascer de novo. Palavra de Jesus em João 3. Tem que nascer da água e do Espírito. Ser bom não leva ninguém para o céu. Qual é a mentalidade? Não, se não matou, se não roubou, se não estuprou, se não traficou, então vai para o céu. Não, não vai. Tem que nascer da água e do Espírito. De Deus tem que nascer. E aí, o que isso foi gerando na nossa mente? Que não precisa se converter. Basta você nascer numa família cristã, ir na igreja umas 2, 3 vezes por ano, entregar a sua oferta, fazer a Eucaristia, no nosso nome aqui, tomar a ceia, que tá bom. Não, querido, engano. Precisa nascer de novo. E nascendo de novo, tem uma nova forma de pensar. E, com isso, tem uma nova mentalidade. Vou te dar um case bíblico. Zaqueu. Zaqueu era judeu. Quando Roma cobrava o imposto, ela não contratava um romano. Primeiro, porque o romano não falava o hebraico. Então, como é que ele ia conversar com as pessoas? Segundo, porque ele seria um alvo muito fácil. Ele vai entrar numa vila.
para cobrar imposto, as pessoas vão atacá-lo. Então, o que o Roma fazia? Roma pegava o X9 do judeu, o camarada que se vendia, e contratava ele. Esse era um Zaqueu. Judeu de nascimento, mas de profissão canalha. Trabalhava para o governo romano. Só que Roma não dava nada para ninguém. Roma chegava para o Zaqueu da vida e falava assim, ó, eu quero 1.000 na minha mão. E aí Zaqueu ia cobrando. Conforme o cara que aparecia na frente dele, ele dava o preço do imposto. Se ele sentia que era uma família mais abastada, a taxa subia. Não pode nem falar de taxa de imposto agora, né? Desculpa aí por trazer memórias ruins para você. Então, e por que ele não sabia? Olha só o texto bíblico. Ele fez tanta corrupção em nome do Império Romano, isto é, Roma queria 1.000 na mão, ele ia lá, cobrava 1.300, 1.400, 1.500, ó. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quanto? 4 vezes mais. Pela primeira vez na vida, Zaqueu estava falando a verdade. Por quê? Ele se converteu e mudou a forma de pensar. Só que ele tinha uma vida de cobrar propina. Então, ele não sabia a quem restituir. Então, ele foi sincero diante de Deus. Eu encontrei Jesus, nasci de novo. Então, o que eu vou fazer, Jesus? Isso é uma conversa de Zaqueu para Jesus. Quando aparecer alguém dizendo que eu cobrei a mais, para não ser injusto, ele deve ter pensado assim, qual a maior taxa que eu cobrei? A maior taxa que eu cobrei foi 400%. Então, eu vou restituir até a taxa maior que eu cobrei, para não lesar ninguém. Porque ele cobrou de alguém 100%, 200%, 300%, mas ele foi um ordinário que tinha um teto. Então, ele chegou a 400. Então, ele falou, olha, até 400 eu vou bancar. Por quê? Porque ele se converteu. E aqui temos um princípio do 30 semanas. No momento em que você se converte, você pode não resolver tudo de errado na sua vida, mas tudo que tiver ao seu alcance, você precisa resolver. Porque a verdadeira conversão é acompanhada de regeneração. Então você se converteu, tem que fazer reparação na sua vida familiar, com seus parentes, com seus amigos, com seus irmãos, tem que pedir perdão, tem que restituir financeiramente. Se você roubou alguém, faça. Porque foi o que aconteceu. O novo de Deus chegou, precisa de uma nova atitude. E a primeira questão para que a nova atitude seja de fato real, tenha uma nova forma de pensar, que não se adquire por osmose. É uma decisão pessoal. Eu vou pensar diferente. Não é o jeito da grande mídia pensar, não é o jeito dos evangélicos pensarem, não é o jeito de pastor picareta pensar, não é o jeito de juiz corrupto pensar, é o jeito que Jesus pensava. Então, faça isso. Esse é o caso de Zaqueu. A atitude de Cristo e uma atitude secular. O que você vai escolher? É a atitude de humildade, de serviço, de obediência. O caminho para o novo é mudar a forma de pensar. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Então esse é o nosso padrão, uma mudança de mentalidade. Ah, mas todo mundo está fazendo. Uma vez, eu estava discutindo com um pastor, e o pastor disse, eu estava bem chateado, porque no governo presidencial anterior ao atual, teve uma reunião que foi vazada e o Brasil todo ouviu, e o presidente soltou 44 palavrões. E aquilo fiquei muito indignado. Não por ele, porque ele não é crente. Ele não é convertido, ele não nasceu de novo.
mas porque na mesa dele tinha 4 ministros pastores. Um da Justiça, um da Educação, um do Turismo e um da Advocacia Geral da União. E aí eu falei assim, eu estou indignado porque na reunião ministerial tinha 4 pastores. E aí um pastor crente disse assim, mas no governo anterior, o presidente xingava tanto palavrão também, e até mais. Eu falei, mas no governo anterior não tinha um ministro crente, muito menos um ministro pastor. Então, se eu tenho na minha mesa ministerial, eu posso não ser, mas se eu tenho 4 que são pastores, a presença deles teria que me constranger para eu não fazer o mesmo que o outro fez. Você sabe qual é o nosso problema muitas vezes, gente? Para justificar a nossa mediocridade, a gente minimiza a do outro. Todo mundo faz. Querido, você não vai ser julgado por que todo mundo faz. Você vai ser julgado pelo que você faz. Esse passa-pano que não resolve nada. Ah, mas a minha mãe, o meu tio, o pastor tal, o fulano tal. Presta conta da tua mordomia, do que você faz. O que os teus olhos veem é o que você é responsável. Segundo, você precisa ter um novo testemunho de vida. Parte B do texto que lemos, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escolhe vir ser doulos, escravo. Por isso ele deixa o princípio da bacia e da toalha. A nova vida em Jesus nos leva ao serviço sob paradigma da bacia e da toalha. Você sabe qual é a pior coisa no meio evangélico, gente? É o que parece, mas não é. Porque quando diz que não é, você sabe que não é. Gente, isso é uma coisa muito simples. Por que que o capiroto, o encardido, o feioso, o capeta, não anda por aí com tridente na mão do jeito que ele é? Por quê? Porque até ele sabe que todo mundo vai correr dele. Muitas vezes ele é bonito, alto, moreno, sensual, né? Às vezes ele anda distribuindo dinheiro, às vezes ele anda distribuindo cartão, às vezes ele é educado, gentil. Para quê? Para seduzir. Então, hoje tem muito lobo aí falando linguagem que crente gosta de ouvir. Por quê? Porque aí eu baixo a guarda. Se eu sei que é o capeta, pronto. Mas quando parece, os que têm cabelo assim meio salt and pepper, como eu, o meu está mais para salt do que pepper, né? Lembra de um produtinho que a gente usava no cabelo antigo, chamado Denorex, né? Das antigas, né, gente? É quando era pretinho o seu cabelo. Parecia, mas não era. Então, muito cuidado nos dias de hoje com o que parece, mas não é de Deus na sua vida. Porque tem muita coisa que, para atrair crente, vai vir com discurso que crente. Por isso, Jesus diz: cuidado com os falsos cristos. Quem é falso Cristo? É quem se chama Cristo. Quem é falso profeta? É quem se chama profeta. Por isso, Jesus diz: no dia do juízo final, vai ficar muita gente que diz assim: Senhor, Senhor, mas não vou reconhecer. Quem chama Jesus de Senhor na terra, gente? É o ímpio? É o ateu? Não. É os frequentadores de igreja. Que muita gente. A Bíblia não diz que 2 estarão trabalhando no campo, um vai subir e outro vai ficar? Quem é esse povo, gente? É frequentador de igreja. Veio para a igreja, mas não se converteu, não mudou. O problema que o censo nos trouxe, que tinha uma perspectiva pelo crescimento que os evangélicos vinham tendo, que nós iríamos ter agora nesse censo 32%. Por que que veio 26%? Parte é por causa dessas notícias que eu coloquei aqui. O mau testemunho desprega
o evangelho. Querido, vocês vão sair daqui e vão sair daqui enviados para o comércio, para a fábrica, para os consultórios, para as universidades, para os condomínios, para a sociedade. Quando você dá bom testemunho, quando você ora, quando você discipula, quando você fala a verdade, quando você serve, quando você ama o próximo, quando você leva alguém para o seu pequeno grupo, quando você serve, você está pregando o evangelho. Mas quando você mente, quando você rouba, quando você serve a mamão, quando você dá mau testemunho, quando você joga bet, quando você joga rifa por dinheiro, você está despregando o evangelho. É que os nomes vão mudando para seduzir crente. No meu tempo, que a minha mãe me educava, chamava jogo de azar. Só que se botar jogo de azar hoje, os crentes não vão jogar, né? Então é melhor colocar tigrinho, jogo eletrônico, rifa de solidariedade. Querido, você vê alguém precisando, você não compra a rifa, você dá a oferta. Que negócio interesseiro é esse? Ah, pastor, o senhor está sendo radical. Eu estou fazendo uma rifa para a gente ajudar lá a pessoa que está precisando trocar o piso da casa dela, querido. Então, essa ajuda sua é uma ajuda interesseira. Não, você vê alguém precisando, pega, dê a boa medida, sacudida, calcada e transbordante, e ora pela pessoa e ainda diz, Deus abençoe, e não espere ganhar nada. Qual é o problema do tal do jogo do azar? Seja eletrônico, seja rifa, seja loteria, seja tigrinho, é que o outro pede para você ganhar. Querido, não existe bênção em que o outro perca para que você ganhe. Deus quer que você seja próspero e abençoado com duas coisas: o fruto do seu trabalho e o fruto da bênção de Deus sobre a sua vida. Eu falo isso em amor sobre a sua vida, porque se você viver assim, você prosperará, porque do contrário, você dá 3 passos para frente e amanhã você dá 4 passos para trás. Saiu uma matéria essa semana, eu coloquei numa mídia minha. O fato de famílias estarem presas aos jogos eletrônicos está retardando a formação universitária de quase 40% das famílias brasileiras. Então, isso é uma desgraça que tem um efeito colateral. E nós, como igreja, temos que acordar e ajudar os nossos irmãos. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que vão alertar os que estão jogando, porque aqui não tem nenhum que está jogando. Amém ou não amém? Glória a Deus. Tem uns amém meio fraquinho aí, mas vamos pela fé. São os nossos visitantes. A nova vida em Jesus Cristo nos leva ao serviço do paradigma da bacia e da toalha. Novos relacionamentos, nova unidade na igreja, luz da terra, sal da terra e luz do mundo. O mau testemunho de muitos cristãos evangélicos no Brasil tem sido um dos maiores obstáculos para a pregação e o avanço do evangelho no nosso país. Não tenho dúvida disso. A Coca-Cola tem pouco mais de 100 anos. Ela está presente em mais países do mundo do que o evangelho. E o evangelho de Jesus não é rico em açúcar, em sal e não engorda. Não é? A arma mais poderosa para o serviço e testemunho é o amor. Cristo, que servimos, nós que somos cristãos, que nascemos de novo, só temos um jeito de fazer as coisas, gente. O jeito verdadeiro de fazer. Não tem somebody love, não tem um 7-1 e não tem jeitinho. Jesus diz, capítulo 8, verso 44. Você pode ler isso comigo? E deixa isso grifado na sua Bíblia, se der, por favor. Tira uma foto aí, depois vai lá na sua Bíblia que você está lendo. Quando mente, fala a própria língua, pois o mentiroso e pai da mentira. O diabo é esse. O diabo não fala nem inglês nem português. O diabo fala mentireis. Está escrito aqui. Então, quem fala mentira está falando a linguagem do diabo. Terceiro e último,
Se você quer viver o novo de Deus e ter uma nova atitude, você precisa intencionalmente amadurecer na fé. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, querida família, igreja da cidade, meus irmãos e minhas irmãs, para viver o novo com Jesus, você precisa primeiro morrer para a carne e você precisa nascer de novo com Ele. Não vai ser fácil, mas é o caminho. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, com entranhas de misericórdia. Quer dizer, dentro de você precisa correr a misericórdia. E isso vai evidenciar o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. Quando você pensar em batismo, em ceia, que você toma todo mês, quando você olhar a cruz vazia, isso remete o quê? À morte. E para viver a vida eterna, viver o novo de Deus, ter uma nova atitude, tem que morrer para esse paradigma decaído que chama pecado, que para muitos está tudo certo. Você vai encontrar essa semana pessoas que vão mentir compulsivamente, pessoas que bebem, que fumam, que cheiram, que traficam, que mentem de forma natural. Mas você sabe quem você é. Você sabe que isso não é sobre moralidade, isso é sobre discipulado, isso é sobre seguir Jesus. Você não faz isso porque você escolheu seguir o Nazareno, nascer de novo. Isso não te faz melhor do que ninguém, mas isso te faz santo, separado. Então, vamos viver essa vida de crescer. Escolha crescer para frutificar. Não será fácil ter a atitude de Cristo Jesus. Para mim não é, para você também não será. Mas será a melhor e certa atitude a buscar. Então, novos planos com velhas atitudes nascem mortos. Nós estamos no meio do ano de 2025, ano de colher e desfrutar. Você tem sonhos, planos, projetos, ideias? Glória a Deus, tenha mesmo. A curto e médio prazo, mas tem que ser com nova atitude, porque senão vão nascer mortos ou carregarão um efeito colateral muito grande, será efêmero, vai se dissolver, como a neblina que aparece de manhã cedo, mas já às 10 horas da manhã ela vai embora. Você recebe essa palavra, meu irmão?